Passando por uma porta de metal enferrujada, Lei entrou em uma grande arena subterrânea. Houve aplausos, uivos, rugidos ainda berserk soando incessantemente. Às vezes ouvia-se o som de armas colidindo, outras, o som de um corpo sendo perfurado. A atmosfera era insana. O público, que era composto por várias raças, agitava pedaços de papel nas mãos enquanto gritavam em direção ao meio da arena. Isso, Lei olhou para o centro com interesse e imediatamente fez uma descoberta. Em uma grande gaiola feita de aço havia um leão com pele dourada. Foi combinado contra vários grandes monstros. Esses monstros pareciam crocodilos de 8 patas com bocas cheias de dentes afiados. Suas bocas, na verdade, pareciam serras com todos os dentes afiados, ostentando uma crueldade e um poder assustador que faria com que os seres mais fracos desmaiassem. Seu adversário, o leão, estava desarmado e só podia lutar contra esses monstros com seus próprios punhos. Montões de músculos se projetavam sobre seu corpo, segurando em sua força formidável. Assim que Lei olhou, ele impiedosamente agarrou uma das caudas dos crocodilos e jogou-a impiedosamente sobre um metal ruim. Um grande número de espinhos metálicos apunhalou o corpo da criatura e o sangue jorrou. A lesão parecia fatal. Em troca, as costas do leão estavam agora com vários arranhões sangrentos que estavam pingando sangue. Um lugar para o wrestling underground, com apostas e álcool, Lei assentiu, começando a ter algumas expectativas em relação ao velho Jake. Os chefes de tais organizações clandestinas eram geralmente as pessoas que adquiriam informações da maneira mais eficaz. Ele definitivamente teria uma rede enorme. Afinal, vender informações era muito lucrativo, e ele definitivamente não deixaria essa oportunidade passar. Venha comigo. A cabeça de boi mancava enquanto ele liderava o caminho, guiando Lei por vários balcões de bar, onde muitos estavam levantando suas taças de vinho e rugindo loucamente. Ele então abriu uma pequena porta de madeira. Esta porta era realmente minúscula. O físico de Lei seria considerado esguio entre as raças deste mundo, e até ele teve que abaixar a cabeça, meio que se curvando antes que pudesse entrar. A robusta porta de madeira se fechou, isolando a sala do barulho do lado de fora. No momento antes de a porta se fechar, Lei viu vagamente o leão-lobo tomando conta de 2 outros crocodilos monstruosos. Embora tivesse pago um preço alto, ainda assim conseguiu manter sua vida. Um grande número de apostas falhou, e aqueles que perderam seu dinheiro berraram, a cacofonia quase derrubando toda a arena. E ainda, quando a porta de madeira se fechava, era como se tudo de fora não tivesse relação com esse lugar. A serenidade e a insanidade são separadas apenas por uma única porta. Isso não é incrível, Sr. Lay, do território da raça de um chifre? Um anão que tinha cerca de 1 metro de altura saiu. Tinha um longo manto de prata, o fundo arrastando no chão. Segurava a mesma taça de vinho que o resto, um rubor excitado no rosto. Seus olhos, no entanto, estavam frios. Eles eram como uma massa de gelo, não uma única ondulação dentro deles. Um lunático racional. Essa foi a primeira impressão de Lei se este anão. Para ser capaz de assumir o controle de uma organização tão grande, evidentemente não era um personagem simples. Você me conhece? Lei havia chegado ao Lava World há alguns dias e só havia feito contato com a raça de um chifre. O conhecimento de que a outra parte havia encontrado informações sobre ele tão rapidamente fez com que ele ficasse encantado. Nesse caso, havia uma chance maior de seus planos serem realizados. Claro! Há poucos que podem derrotar o invocador, Clito. Um mestre da Sky é definitivamente digno do meu respeito. O anão curvou-se ligeiramente e Lei ficou emocionado. Deve ter sido um membro da raça das formigas com sua pele morena e 2 pequenas antenas. Por alguma razão, rompeu com sua comunidade e formou uma grande organização clandestina na cidade de Woking.
Foram os mercadores da cidade de um chifre. Leilin ponderou por um momento e imediatamente respondeu. Praticamente os únicos que conheciam em toda a cidade de Woking eram muito. De fato, foram eles. Desde que eles foram escoltados por Mr. Ly, eu já enviei ordens para que todos os seus bens fossem vendidos a 10% acima do preço de mercado. O anão da raça de formigas convidou Leilin a sentar-se e, pessoalmente, serviu-lhe um copo de algo similar ao vinho tinto para ele lentamente. O leve cheiro de álcool, misturado com todos os tipos de fartigos eretos que tiveram efeitos anestésicos imediatamente nas narinas de Leilin. O álcool de outras raças é realmente aterrorizante. Eles não têm medo de prejudicar seus corpos. Leilin sacudiu a cabeça, um pouco sem fala. Embora ele não tivesse medo deles com a qualidade de seu corpo, seus gostos eram bem desenvolvidos. Tal coisa grosseiramente feita não era digno de sua atenção, mesmo que esse álcool fosse o melhor da coleção deste anão. Tudo bem, convidado respeitado. Posso saber o seu propósito em procurar o velho e miserável Jake? Ao ver Leilin colocando a taça de vinho para baixo sem tomar um gole, a expressão de Jake não mudou. Ele tomou a iniciativa de trazer o assunto, seus olhos sorrindo. Tudo. Leilin riu levemente. Tudo. Jake gritou involuntariamente. O que você quer dizer com tudo? Toda a inteligência que você tem. Tudo que você sabe. Isso inclui esta região, assim como outras áreas. Seja um problema grande ou pequeno, quero tudo, desde que seja valioso. A voz de Leilin era baixa e tinha um charme único. SRLY. Você sabe quanto essa informação vai custar? Jake riu, mas sua voz ficou fria. Eu sei, mas posso definitivamente pagar por isso, respondeu Leilin sem hesitar. O que você vai usar para pagar por isso? Jake já havia presumido que havia encontrado um lunático ou alguém com um parafuso solto. Sua vida. Isso é suficiente, Leilin falou friamente. Porcaria. Ao ouvir as palavras de Leilin, Jake imediatamente curvou-se e recuou, jogando-se atrás de uma mesa de estudos com um pulo. Com o impulso de algum mecanismo, uma camada defensiva de energia apareceu instantaneamente. Seus movimentos eram fluidos, como se tivessem treinado para isso inúmeras vezes. Só depois que a camada subiu sua expressão se acalmou. Um sorriso de escárnio em seus lábios. SRLY. Você não acha que está indo longe demais para um mero convidado? Eu nunca me senti assim em direção aos fracos. A voz de Leilin era monótona, e isso fez com que o rosto de Jake se ruborizasse. Como se as palavras de Leilin tivessem tocado em algum nervo, Jake instantaneamente ficou furioso. Pegue ele, gritou de repente, e uma névoa rosa encheu a sala. Duas figuras saíram de dentro, emanando poderosas ondulações de energia. Os dois ratos finalmente ousam se mostrar. Você está apenas no nível do Sky. Isso é tão incrível. Leilin riu levemente. Uma camada verde escura de energia aparecendo de seu corpo quando uma grande mão se agarrou para frente. O próprio espaço pareceu congelar no lugar, e as duas figuras negras e ferozes pararam abruptamente. Leilin segurou cada um deles pelo pescoço. O que apareceu em suas mãos foram dois outros anões que pareciam muito semelhantes a Jake. Ondulações de energia semelhantes às de um mago de nível 3 eram continuamente emitidas por eles, mas para Leilin isso era muito fraco. Eles eram como uma vela em um furacão, um fio aleatório de vento suficiente para destruí-los. É tudo que você precisa depender. Algum outro. Leilin abriu a boca e um vórtice apareceu no ar. A névoa rosada que impregnara o ar foi sugada pelo estômago de Leilin. Um daqueles que Leilin estava segurando de repente pareceu lembrar de algo, e até começou a gaguejar. Este poderoso. Você é uma estrela. Ele enviou os dois voando, e eles caíram com um baque, desmaiando de seus ferimentos. Juiz vendo Leilin desvendar sua armadilha e derrotar dois que estão facilmente. Jake, que estava dentro da camada defensiva, só podia cerrar os dentes e removê-lo.
ajoelhando-se diante dele. Reverendo Mestre L.Y., por favor, perdoe o mesquinho por ofendê-lo sem saber. Jake está disposto a entregar todo o poder e informação para você. Você é inteligente e entende a situação. Bom, eu gosto de pessoas como você. Um sorriso apareceu no rosto de Leilin, mas para Jake parecia o de um demônio. Eu não quero sua organização ou algo assim. Eu só preciso de alguma informação sua. Porque você é diplomático, eu só vou purgar uma parte de suas memórias. Não se preocupe. Ouvindo as palavras de Leilin, Jake imediatamente se ajoelhou em gratidão, enquanto forçava uma risada interior. Apenas um rank star era o suficiente para destruir o King City, e ele não tinha como lutar de volta. Poucas horas depois, Leilin, que obteve o que queria, deixou a arena wrestling subterrânea, satisfeito. A atmosfera na arena ainda estava muito aquecida. Agora, no entanto, houve grandes batalhas entre várias raças. Leilin até viu alguns membros do clã de um só chifre que eram meros bucos de canhão. Os efeitos de isolamento acústico da porta de madeira eram soberbos. Parecia haver alguma formação de feitiços, e apesar de Leilin ter causado uma bagunça por dentro, ninguém fora descobriu. Mesmo aquela pessoa com cabeça de boi não saberia que, ao longo das últimas horas, o líder de sua organização havia se curvado completamente nas mãos desse jovem ser de uma raça diferente. Claro, Leilin rejeitou a cabeça de uma organização clandestina. Depois de usar métodos de dicas psicológicas para confirmar que havia passado toda a informação, ele imediatamente modificou suas memórias e até criou uma experiência falsa. Isso ocultou completamente os acontecimentos do dia. Depois de deixar a arena, Leilin encontrou uma estalagem aleatória e, depois de pagar com pedras preciosas, recebeu uma casa grande. Naturalmente, essa riqueza havia sido obtida com o generoso patrocínio do velho Jake.